Amém? Vamos lá, gente. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Isaías. No livro de Isaías, no capítulo 58. A palavra que eu quero trazer para você. Eu sei que nós estamos numa reunião muito especial. Uma reunião de líderes de células. Uma reunião de futuros líderes. Quem diz amém? Né? Tem gente aí que vai ser em nome de Jesus, né? Que eu creio, bispo, hoje vai ser o dia vai ser o dia da decisão de muitas pessoas. Sabe, vai ser o dia que as pessoas vão dizer assim: eu não estava trabalhando, mas agora eu vou trabalhar como nunca. Vai ter gente que vai sair daqui, quem diz amém? Vai ter gente que vai sair daqui dizendo assim: eu pensei que eu estava trabalhando, mas agora vai começar a coisa acontecer. Diz amém. Glória a Deus. Eu quero trazer para você esse texto. Diz assim o texto, versículo 1: grite alto, não se contenha, levanta a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem, vou repetir, parecem, mais uma vez vou ter que falar, parecem desejosos de Deus, de que Deus se aproxime deles. Versículo 3, vocês estão aí? Glória a Deus. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Eu queria que nesse texto os espirituais, os crentes apostólicos dessa igreja se conectassem comigo agora, porque aqui Deus vai começar a falar. Seu jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida lá no alto. Será esse jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Versículo 6. O jejum que desejo não é este. Brasil, Deus está falando contigo. O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Não seria este o jejum que Deus quer? Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, versículo 8, aí sim a sua luz irromperá como alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Versículo 9. Eu nem comecei, gente, vamos lá, só estou lendo. Versículo 9. Vocês estão aí? Glória a Deus. Então vamos lá. Meu celular. Está vendo? Por isso que eu não gosto de celular, mas vamos lá. Versículo 9 diz assim: aí sim você clamará ao Senhor
e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfizer os anseios dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente. Eu vou profetizar isso aqui para a luz, para os povos de hoje. O Senhor o guiará constantemente. Eu vou repetir de novo: o Senhor o guiará constantemente. Satisfará os seus desejos, numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. E você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Estão dizendo por aí que existe uma crise. Eu não acredito que exista crise. Eu acredito que a crise não é econômica, mas sim ideológica. Deus está promovendo uma grande mudança no país Brasil. E eu quero agora, em nome de Jesus, que você, enquanto lê, segura a Bíblia com a mão e faça assim com a outra, por favor, porque isso é palavra para você. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradas. Diga comigo: eu fui chamado para ser reparador, restaurador. Este é o meu chamado. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus. Vou começar a pregar agora. Essa noite, eu queria começar minha mensagem dizendo o seguinte a você. Eu nasci e cresci num lar cristão. Meus pais foram missionários no Brasil. E com 6 anos de idade, minha mãe teve um chamado para o continente europeu. Ela foi pela obediência, constituiu uma obra missionária lá. E durante esses últimos 23 anos, ela entregou tudo que tinha para entregar para o povo suíço. E a nossa igreja foi a primeira igreja suíça, igreja brasileira na Suíça. Então tinha mais latino-americano que brasileiro dentro da igreja. A gente não tinha brasileiro na época lá. Hoje tem bastante. Hoje tem mais baiano. Cadê os baianos? Tem baiano aqui? Sempre tem um baiano. Eu não conheço uma igreja que eu vá que não tem um baiano. Glória a Deus, né? Vou dizer a verdade para vocês. São os melhores trabalhadores da minha igreja. Não sei de onde que tiraram essa história da preguiça. Durante 23 anos, a nossa igreja serviu o povo suíço. E na cidade de Genebra, nós temos visto e vivido uma coisa muito engraçada, principalmente nos últimos 5 anos. Que quanto mais a gente queria ganhar brasileiro, mais a gente ganhava gente de outras nações. E hoje nós contamos com uma igreja de mais ou menos 24 nações. Hoje, Deus tem multiplicado o número de filhos e de filhas. E eu estou tão em casa hoje, sinceramente, estou me sentindo em casa. Eu falei para o bispo, eu estou em casa, parece que eu estou na igreja. Porque a gente sente a unção apostólica, né? Quando entra no lugar. A gente está o Daniel mesmo. E dentro da nossa visão apostólica, a gente crê que existem filhos, não existem membros. E todos nós somos filhos do mesmo Pai. Ah, ninguém está aí, deixa para lá. Nós somos filhos do mesmo Pai. E esse chamado para ser filho nos transformou, nos restaurou, nos justificou. E eu queria hoje trazer uma palavra que eu tenho trazido para a minha liderança,
já faz mais ou menos 4 anos. E todos os dias que eu me reúno com a liderança, e lá é um pouco mais complicado, porque a gente tem que falar em 4 línguas, então a gente tem que se virar nos 30, como diz o outro, né? E aí eu falo em português, aí o outro traduz em espanhol, que o outro fala em inglês, aí o outro fala em francês, e fica aquela bagunça. Aí quando o outro traduz errado, eu corrijo a tradução, e aí vai. E por exemplo, o material que a gente usa, que vocês usam, é em uma língua, para a gente é em 4, aí complica mais um pouquinho a conversa, né? Porque tem que traduzir tudo e fazer tudo em 4. E Deus tem trazido para nós 3 palavras, muito simples, muito fáceis para todas as nações. A primeira é a seguinte: conectar. Diga comigo, eu preciso fazer parte. Simples assim, diga, eu preciso fazer parte. Você não vai ser um líder bem-sucedido, você não vai ser um crente bem-sucedido, você não vai fazer parte da luz para os povos, você não vai ter nenhum tipo de elo se não se conectar com este lugar, ou com seus líderes, ou com a cobertura que Deus deu para essa igreja. É simples assim. Tem muita gente que vem à igreja, mas não é igreja. Deixa para lá, eu acho que eu compliquei demais. Tem muita gente que vem à igreja, mas dentro de si não é igreja. Não há nada dentro do seu interior que conecte ele ao céu. E eu vou dizer algo a vocês muito sério. Tem muita gente que gosta de falar mal da igreja. E eu costumo dizer que aqueles que falam mal da igreja é porque não são igreja. Porque ninguém fala mal de si. Ninguém vai falar mal de si. Não, eu sou feio mesmo. Não, eu sou gordo mesmo. Você viu? Eu sou gordão. Pois é, a minha gordura. Não, ninguém vai falar do nariz feio que tem. Mulheres, a briga de vocês com o cabelo, só Deus e vocês sabem. Até o marido de vocês pergunta: o que você está fazendo no banheiro tanto esse tempo? Você nada. Mas você sabe o que... Ninguém quer falar mal dos seus defeitos. Então lembre-se, a igreja não é e nunca será essas 4 ou algumas paredes que tem aqui. Essa igreja não pode ser representada por um homem ou por uma mulher. A igreja é você. E se o Espírito não habita na igreja, é porque o Espírito primeiramente não habitou em você. Conectar. Eu preciso ter um elo duradouro, um elo eficaz, um elo claro, específico. E esse elo ele pode entrar em 3 áreas simples. Primeiro, pessoal, eu preciso ter um compromisso claro. Você pode ser líder de célula já tem 3 anos, 10 anos, 20 anos. Que nem o bispo falou que eu estou há 19 anos. Eu falei, poxa, 15 anos, é muito tempo. Um dia eu chego lá. Agora deixa eu dizer algo a você. Só quem passou pelas intempéries do tempo sabe o quanto é difícil continuar no caminho. É aquele que persevera que alcança a coroa. Não é aquele que faz espetacularmente bem. Eu já vi tanto líder de célula explodir 50 mil células, 2 meses depois não tem mais uma célula nenhuma. A célula acabou. Cadê a célula? Era na casa de quem? Não, já foi. Era casa alugada. Não tem mais. Se você tiver um elo, primeiramente no seu espírito, e se o Espírito Santo estiver com você 24 horas, ele vai te guiar constantemente, como está escrito em Romanos capítulo 8, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Você pode ser líder de adolescente. Vocês que são adolescentes, olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem adolescente aqui ou não? Tem não? Tem eu estou vendo uma mão lá. 2. Só todo mundo, né? Todo mundo maduro aqui, é uma coisa de louco. Hoje, né? Hoje. Você pode ser líder de adolescentes.
Você pode ter uma célula de crianças. Se você tiver uma conectividade clara com Deus, eles também terão. Eu estou falando isso, gente, porque a gente está vivendo isso lá na igreja. E é sobrenatural que a gente está vivendo. Hoje, a gente tem de terça a domingo, a gente tem uma oração todo dia às 6 horas da manhã lá na igreja. E agora, pasmem, a maioria dos adolescentes, antes de ir para a escola, vão para a igreja orar. E tem escala deles orando. Aí chega lá, quem é que abriu a igreja? É um adolescente de 12 anos. E está orando lá de joelho. Porque a gente tem duas filosofias: bocopologia, vocês conhecem? E joelhologia. Não sabe o que é isso? Boca no pó e joelho no chão. Bocopologia e joelhologia. Dois estudos maravilhosos para quem é crente. Quem diz amém? Tem que orar, tem que clamar. Você quer um crescimento sobrenatural? Você precisa estar conectado com o céu. Que o reino seja estabelecido antes. E aí sim, com essa conexão pessoal, você tem conexões interpessoais. Aí é fácil, bispo, estar junto com o senhor. É fácil obedecer. Não é mais obrigação, não é mais peso. Eu amei essa igreja porque eu senti o clima de amor quando eu entrei aqui nessa igreja. Eu entrei, eu já senti a graça. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Tem dias, principalmente para as mulheres, por favor, não tentem ficar chateadas comigo, porque a igreja é a maioria de mulheres, sempre, né? A maioria sempre é de mulheres. Então, vai ter dia, minha filha, que o seu TPM vai atacar. Vai ter dia que você vai querer arrancar o seu cabelo. Vai ter dia que você não vai querer fazer. Vai ter dia que você vai querer entrar aqui e pegar uma cadeira dessa e sair. Mas lembre-se, o elo de Jesus na cruz conosco foi a obediência e o amor. Essa conexão, essa junção de obediência e amor faz com que todos os relacionamentos interpessoais fiquem fáceis. Gente, vocês não têm noção do que é pastorear angolano. Tem angolano aqui? Não. Diz amém. Gente, eu vou contar para vocês rápido. Eu fui fazer um gabinete com uma pessoa angolana. E aí o primeiro gabinete da minha vida com uma pessoa angolana. E eu me sentei, eu gosto de perguntar de onde a pessoa vem, eu gosto de perguntar como é que é a história, a cultura da pessoa, né? O que ela come, como é que é a agricultura, o que é e tal. Eu cheguei todo bobão, inocente, cheguei para ela e falei assim: você vem da onde? Ela vem da cidade de Luanda. Aí eu fiz a besteira de falar essa frase: você veio de Luanda? Ela: não, eu vim em Luanda. Aí eu: não, de Luanda, em. Eu falei: tá bom, só um pouquinho, me explica. Ela: se o senhor falar de Luanda, o senhor está xingando a minha cidade. Aí eu: como é que é, irmão? Português. Mas no português angolano, se você fala de, é como se você estivesse menosprezando. A pessoa vem em, sobre, como se viesse da cidade, ou nasceu em Luanda. Vai entender uma coisa dessa? Isso é um detalhe besta. E você vai ter pessoas, presta atenção, você que é líder de célula, você vai ter pessoas que você não vai entender. Ponto, basta. Você vai falar assim: meu Deus do céu, de onde é que saiu isso? Não é aqui não, é só na minha igreja lá. Aqui todo mundo se entende. Vai ter pessoas que você vai olhar e vai falar assim: não tem como eu lidar com ela, não tem como, ela é muito diferente de mim.
Ela é muito diferente, a cultura dela é muito diferente, o jeito dela é muito diferente. Olhe para mim, não importa se ela é fleumática, sanguínea, colérica, se ela é angolana, se ela é baiana, se ela é do sul, se ela é do norte. Todos nós recebemos o mesmo dom e a mesma eleição. E Jesus que está no nosso coração, Ele morreu para que nós sejamos um. Você pode aplaudir Jesus por isso hoje? Deixa eu acelerar aqui, porque eu estou na introdução. Deixa eu acelerar. O terceiro aspecto da conexão, de estar conectado, é que o que faz o interpessoal sempre gera grupo. E é isso que eu acho incrível na manifestação da igreja celular. Porque nunca para, nunca acaba, é interminável. Diga comigo, por favor, profetize comigo, diga: o crescimento dessa igreja será interminável. Diga assim: nunca vai parar. Você crê nisso aí? Dá um glória a Deus aí, poxa. Nunca vai parar. Nunca vai parar. Então começa grupo. E aí esse corpo começa a formar. Então a conectividade é algo muito profundo. E que hoje, se você faz parte de uma célula, eu acho que você deveria conhecer mais a sua célula. Eu sei que vocês já devem ter ouvido sobre isso, mas muitas vezes a gente fala sobre isso, mas não vive isso. Fala-se de comunhão, mas não tem nenhuma conexão. E eu digo uma coisa para vocês, conselho pastoral: a maior conexão que uma igreja pode ter é na oração. Você quer que a sua célula seja viva e eficaz? Tenha uma vida de oração frutífera. Pague o preço de oração por essa célula. Você vai ver gente sendo transformada, gente que você não imagina sendo curada, gente que você não imagina sendo literalmente conquistada por um Deus que sabe conquistar e convencer. Segunda palavra de ordem que nós temos experimentado na nossa igreja: toda conexão gera crescimento. Diga comigo: Deus sempre vai gerar uma manifestação da minha conexão com Ele. Diga assim: a manifestação é o crescimento. Deus sempre vai gerar essa manifestação em todas as áreas da sua vida. Eu sei que quando a gente fala de célula, a gente pensa em números. Tem igrejas que falam mais sobre números, tem igrejas que falam menos. Mas o sentido da igreja celular, o sentido da igreja apostólica, sempre foi o respaldo de Deus. E o respaldo de Deus em Atos dos Apóstolos, principalmente nos 10 primeiros capítulos, era: toda vez que Deus respaldava era com crescimento. Toda vez que Deus respondia era com crescimento. Toda vez que Deus falava era através de graça, graça, graça e crescimento. Então você vai ter que crescer. Por favor, eu preciso da ajuda da igreja. Eu queria que você olhasse mesmo nos olhos da pessoa que está do seu lado e diga assim: Deus precisa entrar na sua vida. E a manifestação vai ser crescimento. Tem muita gente que ama essa palavra, e tem pregadores que usam dessa palavra crescimento para falar uma coisa muito, muito utópica às vezes. Essa palavra ela é usada para motivar as pessoas a ganhar mais pessoas. Eu acho justo, mas eu vejo em uma ótica mais filosófica. A aplicação da palavra crescimento é simplesmente desenvolver até chegar à maturidade. Vou repetir: a palavra crescimento para mim é desenvolver até chegar à maturidade. Eu tenho 3 filhos, inclusive eles descobriram que o Gerivá é melhor do que o McDonald's hoje. Meu filho chegou para mim hoje, falou assim: pai, o senhor pode parar no McDonald's para a gente comer? Eu falei: filho, eu vou fazer você descobrir algo melhor. Ele disse: não tem coisa melhor do que o McDonald's. Eu falei: calma aí. A gente parou no Gerivá,
Quando ele deu a primeira mordida naquele pastel, ele falou: pai, é melhor do que o McDonald's. Ele quase tem um avamento, o menino, coitado. E eu tenho 3 filhos: o Israel de 7 anos, a Mari de 5 anos e o Samuelzinho Felipe de 7 meses. E é engraçado, eu estava conversando com a minha esposa, vendo agora os meus filhos com 7, 5 anos, como passa rápido. A gente começou a ver a foto deles de bebê. Eu falei: meu Deus do céu, era muito lindo, gente. É muito gostoso, bebê. Mas agora já está um menino de 7 anos. Ele está falando: pai, eu sou grande. Você é grande nada, moleque, você tem 7 anos. Eu sou grande, eu quero andar com o senhor. E é engraçado que o crescimento do Israel, a primeira coisa que a gente descobriu é que a roupa não dura muito. Você vai ouvir algo de Deus agora para você. Escute: a roupa não dura muito. O Samuel, agora o meu último, ele veio o mais gordo de todos. Ele é um rechonchudo. Ele tem 7 meses, já tem 10 quilos. O menino é uma bolota, a gente chama ele de bolotinha. Esse é o apelido que eu dei pro meu filho. E ele é grande. Todas as roupas dele do primeiro, segundo mês perderam-se em 2 dias. Tudo que estava planejado para ele nos próximos 3 meses, a gente teve que mudar, porque o crescimento dele foi anormal. A gente teve que se adaptar. Olhe para mim, Deus, quando gera crescimento em você, a primeira coisa que Ele gera é tribulação, experiência. Ele te confronta, Ele te aperta, para que você perca aquilo que estava errado, a essência errada, para que você tenha maturidade. Ele joga vento de tudo quanto é lado, para que você vá para um lado e vá para o outro, e você fale: Deus, por que eu estou vivendo isso? E chega um momento, meu amado, que você vê o vento e diz assim: eu já passei por 1, eu já passei por 2, Deus está comigo, Ebenezer, até aqui Deus. Isso é crescimento. Quantas vezes vocês já passaram por tempestade aqui? Essa igreja aqui, meu filho, se ela contasse o tanto de vento que já passou. Agora ela cresceu. Tem pessoas grandes aqui. Tem pessoas maduras aqui. Tem pessoas que aguentam agora o rojão. Que elas aguentam a batalha. E olhe para mim, você que é novo na fé, Deus vai te fazer e vai te preparar. E Deus vai te fazer guerreiro e vai te preparar para a batalha. Isso é crescimento. Terceira e última palavra de ordem que a gente tem lá na nossa igreja: todo crescimento só é para um objetivo: servir. Diga para a pessoa que está do seu lado: você só presta se servir. Diga assim: Deus não quer outra coisa a não ser a sua adoração. A palavra adoração do grego significa serviço. É engraçado que a palavra adoração no Brasil, ela tomou outra esfera e se tornou musical. Eu sou músico de formação, minha ênfase é o louvor, eu amo louvor, ministro louvor na minha igreja todo domingo se deixar, mas não posso. Mas a palavra adoração não tem nada a ver com música. O verdadeiro adorador, que está escrito em João capítulo 4, era aquele verdadeiro servo que buscaria a água que ia jorrar para sempre. Alguém está aí? João 4, Jesus, mulher samaritana, tudo bem? Tá bom? Entenderam? Beleza? Entraram na conversa? Beleza. Desculpe pelas minhas piadas, eu sou assim, gente. Se vocês não gostarem, pede para o bispo trocar o pastor. Voltando. Jesus estava falando para aquela mulher no capítulo 4 de João, dizendo assim: olha, os verdadeiros servos, aqueles que não escolherão lugar para servir a Deus, esses são os que Deus, o Pai, procura.
Aqueles que não importa o lugar, não importa a casa, não importa o tamanho, não importa o glamour, o status, se é bom, se é ruim. Esses sim são verdadeiros, esses sim são fiéis, esses sim que o meu Pai busca. Será que tem um ou dois ou três aqui que acreditam que precisam servir? Deus não quer de você outra coisa a não ser isso. Eu tenho uma raiz meio assembleana. Vocês estão vendo que eu grito pra caramba, né? Eu tenho uma raiz meio assembleana. E tem uma canção no hino da harpa que diz assim, o hino da harpa que diz assim: se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai. Tem crente velho aqui, tem. Quantos podem aplaudir a Jesus essa noite? O serviço é a alma da igreja. O serviço faz com que a igreja se torne viva, faz com que as células se tornem eficazes, faz com que a igreja seja para a sociedade referência. E é engraçado que agora eu vou entrar no texto de Isaías 58, um texto que que Deus projetou ao profeta, dizendo o seguinte: profeta, você vai declarar para a nação de Israel aquilo que realmente eu preciso que eles façam. Com essas 3 palavras de comando, nós entramos agora naquilo que realmente a gente precisa fazer. Se você entendeu que você já é conectado, se você entendeu que Deus está te fazendo passar pelo crescimento, se você entendeu que agora é tempo de servir, você precisa entender como servir e de que jeito Deus quer que você sirva. O que eu tenho observado na igreja brasileira, e nesses últimos 2 meses eu tenho orado muito pela igreja brasileira. Deus, há 2 meses atrás, Deus me fez ir à ONU. Nós temos uma cadeira lá de observador, e junto com alguns pastores que trabalham na ONU, a gente estava lá fazendo intercessão em plenas reuniões da ONU. E a gente estava intercedendo, e das ONGs de meteorologia estavam fazendo uma dissertação, uma apresentação sobre os 20 próximos anos climáticos do Brasil. E eu vou dizer para vocês que não são boas notícias. Não são boas notícias. E ele começou a falar que o Brasil, nesses próximos 20 anos, eu estou falando de dados científicos, ok? Eu não sou profeta apocalíptico, eu estou falando de algo que os cientistas estão dizendo. O Brasil, nos próximos 20 anos, sofrerá pelo menos 3 maremotos, mais ou menos 25 terremotos. A seca vai ser uma das piores secas da história da humanidade. O florestamento do Brasil vai diminuir absurdamente, e o Brasil vai sofrer muito com isso. A poluição que o Brasil já produz, vão gerar doenças respiratórias muito grandes. O povo brasileiro está destinado a um sofrimento absurdo nas próximas 2 décadas. Enquanto esse homem estava falando, enchendo o peito, porque para vocês o Brasil é só o Brasil, com essa briguinha de PT e PSDB, mas o mundo olha o Brasil diferente. O mundo olha para o Brasil como o pulmão do mundo. Nós somos o pulmão das nações. As nações precisam da nossa ecologia, da nossa fauna e da nossa flora para sobreviver. Vocês estão aí, gente?
enquanto aquele homem estava esbravejando, dizendo: fale para o governo brasileiro mudar a posição, Deus começou a falar para mim: e cadê a igreja para mudar a posição dela? E eu comecei a orar, e eu comecei a chorar ali. Eu comecei a chorar dentro da onda, dizendo: Senhor, desperta líderes, desperta homens para falar outra coisa, além das quatro paredes. Desperta homens para que eles olhem fora da sociedade e possam ir além da cidade e ver também a fauna e a flora deles. Desperta líderes para que eles sejam sustentáveis, para que eles cuidem da terra que o Senhor deu para eles. Olhe para mim, em nome de Jesus. Eu não quero aqui falar de política, eu não quero aqui falar de absolutamente nada a não ser aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. E eu quero dizer para vocês: vocês moram no país mais rico do mundo, vocês têm toda a riqueza necessária para alimentar 3 vezes o mundo. Vocês sabiam disso? O que a gente produz no Brasil alimentaria 3 vezes todas as nações. Não existe crise. Pastor, como assim? Eu estou sofrendo lá em casa, minha geladeira está assim, essa mãe, essa Dilma, essa não sei o quê. Olhe para mim, Deus está sacudindo o Brasil, porque a igreja não tem se posicionado. Isaías capítulo 58 é claro: Deus não tem aceitado a oração do povo dele, porque o povo ora para si, ora pelos seus desejos, diz até e deseja até coisas do céu, mas na sua prática, na sua vida cotidiana, está longe dos caminhos do Senhor. Até quando vocês vão ministrar cultos para que no final do culto o culto acabe? Como assim, pastor? Crente que é crente de verdade não acaba o culto nunca. Vocês estão aí? Crente que é crente de verdade não para de orar nunca. Eu lembro que quando minha mãe, um dos primeiros livros que minha mãe me deu foi Senhor, eu preciso de um milagre, de Benny Hinn. Isso eu tinha 7 anos de idade. Minha mãe é doidinha mesmo. Ela me entregou isso. E eu li esse livro, e uma das frases que mais me impactaram do pastor Benny Hinn, do Benny Hinn, eu acho que muita gente conhece. Está um pouco queimado, mas tudo bem, deixa para lá. Desculpa. Ele diz assim: eu não passo mais de 5 minutos orando. Assustador, né? Mas eu sei que a conclusão da frase é a seguinte: mas eu não fico 5 minutos sem orar. Eu não passo mais de 5 minutos orando, mas eu não passo mais de 5 minutos sem orar. Se eu e você tivéssemos essa vida nutrida com o olhar de Deus, esta cidade, este bairro, esta região não vai ser transformada somente pelo Evangelho, mas pelo que o Evangelho provoca. Eu venho de uma cidade onde o Evangelho provocou uma reforma estatal, uma reforma de governo. Hoje, a maioria dos avanços tecnológicos que vocês vivem foi por causa dessa grande reforma que aconteceu há 500 anos atrás. Em 2008, Deus me levou para pregar na Catedral de Calvino. Eu trouxe essa tese teológica para os pastores protestantes a respeito dos avanços tecnológicos que a igreja provocou. O telefone que você carrega foi a igreja, um crente que provocou. Alguém está aí? O vagão do trem foi um crente, foi uma igreja necessitada de levar mantimentos para longe, que criaram a ideia de fazer trilhos e vagões. Se eu for falar para vocês todos os avanços tecnológicos que a igreja provocou, você ficaria chocado com o número deles.
E Deus foi quem inspirou estes homens para que hoje nós estivéssemos aqui. E aí eu faço uma pergunta para você: se a igreja se conectar com o céu, se a igreja começar a crescer em maturidade, e se a igreja começar a servir o próximo como a si mesmo, você acha que Deus não está pronto para trazer a solução desses próximos 20 anos da nação brasileira? Eu sei que aqui dentro desse lugar, dentro dessa igreja, tem uma mente brilhante que vai revolucionar essa região. Você crê aí? Levanta a tua mão se você crê. Eu estou profetizando, agora entrei na profecia hoje. Eu creio que dentro dessa igreja sairão cientistas, sairão homens do meio ambiente que vão mudar a esfera dessa cidade. A urbanização dessa cidade vai ser transformada através das pessoas dessa igreja. Quem crê nisso? Deus vai transformar Goiânia. E sabe o que é engraçado? A primeira cidade que Deus mandou eu ir foi Brasília. Eu sou de Brasília, eu nasci em Brasília. E eu fiquei lá e eu profetizei em algumas igrejas. E confesso a vocês que alguns entenderam, outros ficaram um pouquinho meio perdidos com o que eu estava falando. E a segunda cidade que eu falei: Senhor, tá onde que eu vou? E Deus me encaminhou para Goiânia. E eu entendi por quê. Porque Goiânia é uma das cidades que tem mais impacto evangélico no Brasil. Um dos maiores impactos evangélicos no Brasil. Olhe para mim, a cidade de vocês faz parte do propósito de Deus, porque do centro do Brasil o avivamento tem que acontecer. Vocês estão aí, meu Deus do céu? Deus trouxe para vocês um manto de transformação de sociedade. Não abram mão de transformar a sociedade. E agora eu quero terminar dizendo o seguinte: qual é o pecado da igreja? Eu quero denunciar com muita humildade, não me sentindo superior e nem inferior a vocês, mas como irmão em Cristo. O pecado da igreja é acreditar que o crescimento só estará com ela e se dará através dela. Crente que é crente de verdade faz como Daniel, vai para o reinado, não se contamina com ele e faz o reinado crescer. Acho que ninguém entendeu, deixa eu ver. O seu trabalho é ir lá fora e trabalhar como qualquer um e ser diferença no meio deles. O seu e o meu trabalho é mostrar honestidade onde só tem corrupção. O meu e o seu trabalho é ir além, andar 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas, é beijar o petista. Eu creio que Deus vai mudar a história do Brasil. É engraçado que o texto, vocês acabaram de ler comigo, diz que qual é o sentido do jejum se vocês estão em meio de confusão, de brigas. Você vem no domingo, vem aqui, adora, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, vem encher e sai aqui, Dilma sua. Olhe para mim, não sou petista, não, na verdade nem sei o que é isso. O que eu estou trazendo a vocês, que com PT ou sem PT, com PSDB ou sem PSDB, com qualquer líder que seja, esteja na casa do Palácio da Alvorada, eu, Abraão, você continua sendo autoridade espiritual separada por Deus nessa nação. Você é autoridade. Você é embaixador de Cristo. E você vai ter que fazer a diferença.
Você crê nisso, meu amado? Mas pastor, está pesado, pastor, está horrível. Pastor, cadê os direitos da igreja? Olhe para mim, o nosso direito é não ter direito algum. Eu queria dizer para vocês, eu sou historiador de igreja, eu gosto de história da igreja. Eu nunca vi uma igreja na história da humanidade bater no peito dizendo assim: os nossos direitos são. Eu nunca vi. Mas a nação brasileira está mais preocupada, a igreja brasileira está mais preocupada com os seus direitos do que os seus deveres. Como irmão em Cristo, eu vim aqui para trazer essa palavra. Deus quer mudar a sua mentalidade. Primeiro, se arrependa. Se arrependa desse orgulho exacerbado, desse espírito de religiosidade de dizer: nós somos a igreja, sendo que Deus não está nem aceitando teu jejum. Segundo, busque avivamento. E outra coisa que eu tenho ficado chocado na nação brasileira, que avivamento ficou deturpado na mente das pessoas. Hoje a gente fala de avivamento, as pessoas falam assim: avivamento, não, mais uma conferência de avivamento, mais um pastor do reteté. Não, avivamento significa ter a vida de Deus em mim, pulsando a cada dia, o zoe, o soprar de Deus nas minhas narinas todos os dias. Eu preciso de avivamento. Quantos aqui precisam? Levanta a mão e dá um glória aqui. Você precisa do fogo de Deus. Você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você precisa do poder do Espírito Santo na tua vida. Você precisa. A sua célula, escuta isso aqui que eu vou te dizer. A sua célula nunca mais vai ser a mesma no dia que o Espírito Santo entrar lá. Estou terminando, gente. Terceira coisa: provoque reformas no seu estilo de vida. Para de pensar como um crente. Pense como filho. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque aqui no Brasil a nossa cultura é crente e católico. Eu deixei de ser católico para ser crente. Eu deixei de ser crente para ser católico. E está acontecendo muito, viu? Evangélico, olhe para mim. Deus não te chamou nem para isso nem para aquilo. Deus te chamou para ser filho. Deus te chamou para ter o mesmo sangue dele vertendo nas suas veias. Deus te chamou para ser cheio dele. Você pode ser chamado de crente, por favor, em nome de Jesus, mas não haja como um religioso. Provoca a reforma. Muda a tua postura. Sabe por que a tua célula não tem crescido? Porque as pessoas não precisam da tua palavra, as pessoas precisam do teu testemunho. Vou falar de novo? Eu vou falar de novo, mas eu vou falar só porque na minha igreja acontece isso. Aqui não, tá? A tua célula não cresce porque as pessoas não precisam da tua palavra. Elas precisam do teu testemunho. E agora eu vou falar bem baixinho, porque eu sei que no Goiás fala mais tranquilo, né? Então eu vou falar mais tranquilo com vocês. Deus escolheu Goiânia para ser uma cidade que inibe a corrupção, que acabe com a violência. Deus escolheu Goiânia para ser uma cidade modelo para as nações. Deus escolheu Goiânia para que Goiânia seja uma luz que brilhe no meio da escuridão. E do centro do Brasil, os 4 cantos serão tomados pela glória que há de ser revelada na cidade de Goiânia. Se você crê nisso, dê um glória a Deus e aplauda o nome dele.
Fica de pé em nome de Jesus. Eu tenho 1 minuto. Isso é mania de suíço, né? Olhar pro relógio toda hora. No capítulo 59 do mesmo Isaías, vocês vão ver uma coisa sobrenatural, que é o pecado, a confissão e a redenção. Arrependimento. No capítulo 60 de Isaías, vocês vão ver a mudança da postura, a reforma, que é o levantar e o resplandecer. E o profeta olhando para a nação, dizendo assim: nação, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. No capítulo 61, vem o estabelecimento do reino de Deus. Ô Goiânia, escute isso, porque vai ter gente que vai clamar em alta voz, que não vai se deter, que vai jejuar, e Deus vai começar a ouvir, porque a vida dela está alinhada à palavra que ela está aí. Clamor nós já temos, jejum nós já temos, profecia já temos. Quantos aqui já ouviram que o Brasil seria celeiro missionário das nações? Todo mundo sabe. Aonde eu passo eu pergunto, todo mundo sabe. Todo mundo sabe disso. Tudo isso já está pronto, agora só falta a mudança de mentalidade, a mudança de caminhos, o testemunho. Só está faltando isso, Brasil. E Canarabaçuque. Está faltando isso, Goiânia, para acabar de vez com a violência nessa cidade. Você vai ser transformador, reparador de muros. Você vai ver menino nas drogas cheirando, e você vai lá e vai colocar a mão na cabeça deles, e eles vão ser libertos para a glória de Deus. Shekarabassuri Managai. No capítulo 61 está escrito: e o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Goiânia, eu estou profetizando hoje. Goiânia, Deus te ungiu. Deus te ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e pôr em liberdade os cativos. Receba a unção de Deus agora no teu lugar. Levanta a tua mão e receba a unção de Deus.